Eu vou falar aqui sobre hábitos e por que é importante a gente entender como é que o cérebro forma esse tipo de comportamento que pode ser repetido e que pode ser positivo ou ainda negativo. Nesse caso, esses últimos a gente quer desfazer. Mas por que é importante a gente entender como é que o cérebro processa esse tipo de comportamento? Porque a gente realmente quer criar alguns que sejam positivos, quer mantê-los e quer eventualmente desfazer hábitos que são ruins. Mas se a gente entender como é que isso acontece, como é que isso é criado, é muito difícil. Se você minimamente já tentou criar algum hábito positivo, como por exemplo ir à academia, inserir algum tipo de prática de meditação na sua rotina ou ainda se alimentar melhor, você sabe como é difícil. A gente até cria, a gente se sente motivado, mas aquilo some uns 3, 4 dias depois e isso causa muita frustração. Isso acontece porque a gente se baseia muito no nosso aspecto motivacional ou no que a gente chamaria de força de vontade para conseguir criar e manter esses hábitos. Só que, na verdade, a motivação é um fenômeno que flutua demais, é um fenômeno super complexo e que depende de inúmeras variáveis. E se a gente for depender de motivação e força de vontade para inserir comportamentos repetitivos na nossa vida, vai ser bem difícil. A motivação até influencia nesses comportamentos, mas se a gente entende como o cérebro desenha e cria esses comportamentos habituais, é muito mais fácil a gente conseguir controlá-los. Dessa forma, é bastante importante que a gente tenha um mínimo entendimento de formação de hábitos do ponto de vista da neurociência, se a gente quer ajudar nossos filhos e nossos estudantes a criarem hábitos positivos de estudo, por exemplo. E o primeiro ponto importante que a gente precisa saber é que hábito não está ligado necessariamente à memória. Pacientes com lesão em áreas de formação de memória no cérebro conseguem manter comportamentos habituais mesmo sem se lembrar de absolutamente nada do que aconteceu na sua vida no dia anterior. São áreas diferentes que processam esses fenômenos. Quando a gente começa a entender como esses fenômenos se criam, do ponto de vista da formação de hábitos, a gente começa a conseguir desenhar e adaptar esses hábitos às nossas próprias rotinas. Isso, do ponto de vista do hábito de estudo, é extremamente importante. Para eu criar um hábito para um estudante João de uma certa idade, eu vou inserir elementos que tenham a ver com a rotina dele e não os mesmos elementos que eu vou inserir na criação do hábito de estudo para a rotina da Maria, que está no ensino médio, que tem outra idade, certo? Isso acontece porque alguns mecanismos de processamento de planejamento e outros tipos de ações de ordem superior, elas vão funcionar melhor para um estudante do que para outro. Isso tem a ver com a idade, isso tem a ver com a rotina. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração quando a gente desenha um hábito. É por isso que aqueles cronogramas de planejamento que às vezes a escola dá e que são únicos para todo mundo, não funcionam. Cada planejamento vai funcionar melhor para um estudante do que para o outro. Isso tem a ver com os interesses, tem a ver com os seus horários e com as suas próprias rotinas. Por isso que a gente precisa entender primeiro como é que o cérebro forma um hábito, para a gente conseguir ajudar esses nossos alunos ou esses nossos filhos ou parentes, para que a gente consiga realmente ter a criação de um hábito que se mantenha. Então eu convido todos vocês a continuarem comigo aqui. Eu vou trazendo pílulas sobre formação de hábitos, mas a gente tem um plano de ação completinho para ser preenchido no curso de Neurociência da Formação de Hábitos de Estudo, que vai acontecer de forma online no dia 28 de outubro às 9 horas. Mais detalhes eu vou colocar aqui na legenda. Continua comigo aqui e até mais!